Bom, vamos então aqui ao conto número 5 do livro de contos Deixa o Quarto Como Está, do Amilcar Betega. O conto se chama Hereditário e começa assim: Meu pai morreu triste. Não posso afirmar que tenha vivido sempre assim, mas morreu muito triste. Bom, aí o narrador diz que depois do enterro ele foi dormir e a gente já tem aqui outro conto em primeira pessoa com um narrador não nomeado. E o narrador diz, né, que o pai deixou poucas coisas para ele assim de herança e uma delas, adivinha o que foi? Uma pequena caixa recoberta por um veludo puído, dessas onde se guardavam os anéis de diamantes, pulseiras ou coisas assim. Mas na minha caixa havia uma esfera. E na verdade, nem bem é uma esfera, é algo assim meio molenga, né, que vai ser uma geleia, como a gente vai ver. Menor do que um ovo, maleável e transparente. Uma geleia. Eu resolvi chamá-la de geleia. Ou seja, a herança que o pai deixa para ele é uma geleia. E vocês já viram pelo título que essa herança é uma herança hereditária, né? Então, aqui, apesar do fantástico, o fantástico é um pouquinho mais fácil de perceber aqui na obra, tá? E aí o narrador pega essa geleia na mão, né? Senti-me como se nunca tivesse estado longe dela, como se ela fosse coisa minha havia muito tempo. A geleia se deixava moldar e eu conseguia dar-lhe formas que a mim próprio surpreendiam. E essa geleia dá uma sensação boa para o narrador. No fundo era isso, ela era dessas coisas boas de pegar. Bom, aí o narrador lembra, né, de uma vez em que, quando o pai estava vivo, o pai quis falar daquela caixinha, de certo modo falar dessa geleia, né? Ele já estava abrindo a caixa para mim, mas alguma coisa aconteceu à minha volta, acho que era um primo que chegava de viagem e acabei não prestando atenção naquilo que meu pai queria falar. Ou seja, o narrador diz que viu o pai com essa caixinha na mão algumas vezes, ele passava de mão para mão, parecia assim que estava querendo chamar a atenção do filho, no caso, né, que é o narrador, mas o narrador se dispersa, não estava nem aí para isso. Era muito engraçado, havia momentos em que ele até se tornava ridículo fazendo uns sinais com a cabeça, umas mímicas que eu também fingia não entender só para me divertir. Com o tempo acho que ele desistiu. Eu também fui cuidando de outras coisas. Reparem que o narrador não teve nem aí, né, com a questão do pai. O pai talvez tentando falar com ele alguma coisa e o filho nem aí. Só que agora essa caixa, de forma de herança, passa para o narrador e dentro dela a gente sabe que tinha uma geleia e agora ele não consegue se separar dela. A geleia de fato não larga as minhas mãos. Tudo bem, é bom ficar experimentando sua textura nos dedos, mas sinceramente há momentos em que eu desejo me livrar dela. E ele pensa até em se livrar dela jogando num rio. Ele até chega aí num rio, ele está com a geleia na mão, a mão bem fechada, só que ele vai até a ponte e quando ele tenta jogar a geleia no rio, o que, que acontece? Ela não se desgruda da mão dele. Mas quem disse que a geleia caía? E nem adiantou sacudir a mão ou raspar com um canivete. O fogo também não deu resultado. O máximo que consegui foi chamuscar a ponta dos dedos. Ela continuava grudada em mim. Repare então, né? Porque está bem dito, né? No texto, no título, que é uma geleia hereditária e casa bem com o título hereditário. E como a geleia não se desgruda da mão do narrador, ele começa a não se incomodar, digamos, tanto com isso, né? Porque o problema maior é as pessoas ficarem olhando para aquilo ali. Não queria que me vissem sempre com uma geleia grudada na mão. Era o caso de dar um risinho amarelo, dizer, qual é a desculpa, né? Ah, foi meu pai que deixou para mim. Mas e depois? E como a geleia não sai da mão dele, o que ele vai fazer? O resultado foi que acabei me escondendo. Escolhi um quarto que já ninguém usava, no porão, ainda vivíamos na mesma casa e fui para lá. Ou seja, agora a gente entra num ambiente mais fechado da casa, né, esse quarto. Ficamos muito tempo eu e a geleia naquele quarto. E o narrador fica muito tempo ali deitado, ele fica ouvindo as pessoas na parte de cima, né? E as pessoas, claro, vão perguntando cadê o narrador, né? O que ele acha até engraçado nesse sentido. E aqui nós temos até um pouco assim, sei lá, lembra até um pouco a metamorfose do Kafka. Foi uma época em que nossa afinidade parece ter aumentado. Afinidade de quem? A minha e a da geleia. E aí o narrador ele meio que ignora as vozes que estão vindo de cima até o ponto de tipo, não escuto mais ninguém. Sozinho então? Me perguntei. Foi nesse dia que resolvi mostrar a geleia para as pessoas. Só que assim, ó, ele ficou um tempo nesse quarto como se ele tivesse passado por um tempo assim de aceitação com a geleia, de maturidade, de afinidade mesmo com a geleia.
E aí o narrador pensa, né, em como é que eu vou explicar para esse pessoal todo que eu carrego uma geleia e essa geleia não sai da minha mão, né? E ele pensa, claro, em simplificar. Diria apenas, esta geleia o meu pai deixou para mim, tipo a herança que ficou. Ah, só que ele ia ter que dizer, né, só que tem um detalhe, ela não sai mais de mim, ela está sempre grudada. Comecei com a primeira pessoa que cruzou comigo, ele vai explicar para ela, né? E aí eles sentam e o narrador começa a explicar a situação. Foi com surpresa que percebi que ela não via a geleia na minha mão. Não queria passar por louco, desviei o assunto, me despedi e fui embora. Então a partir de agora ele tem uma sensação. A sensação de que ele fica sabendo que as outras pessoas não veem isso aí. Apenas ele vê. E claro que aqui nós já temos o fantástico, o insólito, né, que acontece apenas com o narrador. E aí o narrador vai chamando outras pessoas e vê que ninguém vê a geleia. A geleia só é visível para ele, narrador. Não só via, eu senti ela muito agarrada a mim. E para quem está lendo aí, para URGS, o romance Ponciá Vicêncio, da Conceição Evarista, também já vai lembrar um pouco daquela herança hereditária, digamos, né, que a Ponciá recebe do avô, o avô Vicêncio, né? Então, só para talvez até um parâmetro de comparação aqui numa questão possível, tá? Bom, aí o narrador, então ele começa a ver que se ninguém sabe da geleia a não ser ele não precisa ficar dissimulando, fechando a mão, porque os outros não estão vendo aquilo ali. Não sei se me entendem, mas o fato de que ninguém mais percebia a existência da geleia em mim era o mesmo que dizer que ela jamais me deixaria. Foi aí que comecei a pensar com mais força no meu pai, naquelas vezes em que ele tentou chamar minha atenção para esse assunto da geleia. Ou seja, aqui a gente vê também que o narrador se liga na questão da indiferença, que quando o pai estava vivo, o narrador não dava atenção para o pai, né, o que o pai queria dizer, e agora o narrador, digamos, está sentindo isso na própria pele, a geleia está ali. E aí o narrador tem noção disso quando se lembra do pai. Mas agora eu via com clareza que aquela situação o incomodava bastante. Não sei se ele tentou falar com outras pessoas, até pode ser que sim, e é bem provável que também não tenham dado bola para ele. Ou seja, né, talvez o pai tenha também tido essa geleia, quis falar com as pessoas, mas ninguém deu muita bola para ele. Reparem, mas comigo, o meu pai ele podia ter insistido mais. Hoje eu penso que ele tinha de ter insistido. E aí o narrador acha, né, que o pai talvez não soubesse o que estava sentindo, talvez ele tivesse vergonha até de falar com o filho, né, que é o narrador. Tenho certeza de que entenderia. Mas em vez disso ele morreu e me deixou a geleia. Tenho pena do meu pai por ter morrido tão triste. E aí o narrador sabe, né, que não tem como se lutar contra a morte, né? E ele vai dizer, ó, eu vou vivendo. A geleia já não se gruda mais em minhas mãos, ou nos braços, ou no meu rosto, como no começo. Ela está em mim, simplesmente ela está. Ou seja, novamente aquela questão hereditária, aquela questão, né, que passou de pai para filho, o narrador sentindo sempre essa geleia hereditária, e ele sente quando ele respira, quando ele dorme, quando ele fala, ele se sente, né, com essa geleia. E ele diz, ó, se me incomoda, não vou dizer que não. Tem tempos em que chega até a me doer. Uma dor morna por dentro, dá até uma vontade horrível de fazer uma besteira, mas eu sei que ninguém ia me entender. Ou seja, que dor é essa que nas entrelinhas ali do narrador dá até vontade de cometer um suicídio, né? E como que o narrador vai explicar isso? Ele vai dizer que é por causa de uma geleia e obviamente vão rir dele. Então ele não tem nem como mostrar essa geleia e talvez tivesse sido esse o drama do pai também. Aí percebo que não tenho muito a fazer e vou me acalmando. Respiro fundo, digo para mim mesmo, é a geleia, e a coisa vai passando. Ou seja, essa geleia simbólica que, digamos, representa ali a dor, a angústia, essas coisas que foram transmitidas de maneira hereditária pelo pai do narrador ao narrador, e o que resta dessa situação, digamos, insólita aqui. Eu não vou resistir, eu vou me entregar a esse absurdo e vou me acalmar. E aqui, como um bom conto fantástico, né? Ele vai se adaptar, vai se normalizar frente a isso aí, mas é um conto que é mais fácil captar, digamos, a metáfora transmitida, né? Essa questão hereditária da geleia.